Comente aqui abaixo. Vamos falar sobre o jogador aí, rapaziada, porque o Cauli foi no último jogo do São Paulo titular, né? E assim, de novo, não conseguiu render. O Cauli ainda não mostrou a que veio no São Paulo, né? O São Paulo, em breve, pode estar prestes a comprar o jogador. Se Cauli fizer mais 6 jogos e atuar durante 45 minutos em cada um deles, pelo menos, o São Paulo vai comprar o jogador, viu? É obrigação. Bom, o valor da compra de Cauli é de 12 milhões de reais mais ou menos. Até aqui pelo São Paulo, Cauli fez 23 jogos, marcou 1 gol. A possível compra de Cauli não é nem de perto unanimidade entre a torcida São Paulina. Internamente a diretoria está meio que dividida, na dúvida quanto a isso, mas pode ser que fique de mãos atadas se o atleta ali de fato atingir a meta. Não vai ter o que fazer, vai ser obrigado a comprar, né? Para você, o Cauli tem que ser comprado em definitivo? Você acha que o São Paulo consegue recuperar o futebol do Cauli? Comente aqui abaixo. O Dorival Júnior já falou que estava devendo algumas oportunidades para o Cauli, né? Deu oportunidade, mas o jogador acabou que não aproveitou, foi muito mal, né? A torcida tricolor tá irritada, tanto que pede sequência maior para Pedro Ferreira, joia das categorias de base do tricolor. Eu também aposto nele, bom jogador, tá? O São Paulo quer um novo meio-campista no mercado, a prioridade total, além de um meio-campista, também um atacante, obviamente, né? Alguns nomes estão chegando à mesa do tricolor paulista, como Bakayoko, que foi oferecido ao São Paulo pelos seus empresários nos últimos dias. O volante francês de 32 anos está sem clube no momento, pode assinar de graça com qualquer clube, inclusive em sua última passagem ele atuou pelo PAOK da Grécia, não renovou por lá, tá livre no mercado. O francês tem porte físico, a experiência internacional, atua como primeiro e segundo volante. Inclusive, o Dorival Júnior, a gente fala assim, São Paulo que é um novo meia, mas pode ser um meia armador e também um camisa 8. E o Bakayoko faz a camisa 8, né? O segundo atacante, o Bakayoko, ele sabe fazer. Não é um craque de bola, eu coloco o craque assim, na introdução e tal, é pra chamar sua atenção mesmo, tá? Ele não é um cracaço, mas é um jogador de muita experiência, de muita qualidade, tá, rapaziada? Pode sim, a nível futebol brasileiro, tem um certo impacto, tá? Bakayoko tem passagens por Milan, Napoli, Monaco, Chelsea, clubes aí tradicionais no futebol europeu. Além disso, o volante defendeu também a seleção francesa. Apesar aí do jogador ter sido oferecido, o nome não empolgou a diretoria São Paulina por enquanto. O nome foi oferecido, mas de primeiro momento não agradou o São Paulo. Você aceitaria Bakayoko no São Paulo? Acha que poderia ser um bom reforço? Comente aqui. Tá? Um joguinho para completar as quartas de final da Copa Sul-Americana. Eu sei que o foco agora é o Brasileirão, que é o mais importante, mas temos que falar de tudo que acontece, né? Então temos que falar aqui da Sul-Americana, porque ontem o Santa Fé eliminou o River Plate, tá? O primeiro jogo foi 0-0, né, na casa do Santa Fé, a volta no Monumental e o River não conseguiu se classificar, tá? Foi empate e nos pênaltis o Santa Fé conseguiu a classificação para as quartas de final. Era o único confronto, né, que faltava ainda para poder ser definido. Vale lembrar aqui, né? Pô, Gabriel, porque todos os outros jogos foram na semana passada e esse agora, porque o jogo de ida, tá, contra o Santa Fé tinha sido adiado, tá? Não vou lembrar agora o porquê, eu até comentei com vocês sobre isso no dia, né? Mas tinha sido adiado, né? Então por isso que só agora a gente tem aí todos os confrontos definidos das quartas da Copa Sul-Americana. Então, o Santa Fé que classificou vai enfrentar o Vasco e o Santa Fé está no lado do São Paulo, tá? São Paulo e Boca, quem passar de São Paulo e Boca pega Santa Fé ou Vasco, tá? E a gente tá até falando, pô, o caminho do São Paulo é difícil, aí vai pegar o Boca, depois pode pegar o River, não tem mais River Plate, né? Se passar do Boca é Santa Fé ou Vasco, tá? E do outro lado do chaveamento tem Galo e Santos, confronto brasileiro, né? E também tem o Cienciano enfrentando o Montevideo City Torque, tá? Então tá aí as quartas definidas. Depois que a gente ganhar do Bragantino, depois que a gente ganhar do Galo, a gente volta a focar aí na Sul-Americana, né? Otimismo grande, hein, rapaz? Otimismo aí dos grandes, né? Pra gente falar aí sobre o treino do São Paulo desta quarta-feira, ontem São Paulo segue aí a sua preparação para o confronto importantíssimo contra o Bragantino no próximo sábado. O Tricolor ontem treinou normalmente e temos novidades, tá? Temos aí algumas novidades. Vamos lá. Ó. Segundo o Globoesporte.com, o zagueiro Arboleda participou normalmente do treino do São Paulo nesta quarta-feira no CT da Barra Funda. Recuperado de um edema no adutor esquerdo,
o defensor está à disposição para enfrentar o Red Bull Bragantino no sábado no estádio do Morumbi, pelo jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro, jogo aí às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Então, Arboleda recuperado de um edema, aí está de volta e é um reforço para o São Paulo contra o Bragantino. Senhor Sabino, né, que fez um jogo assim também indecente contra a Chapecoense, espero que ele volte, né, a esquentar o banquinho aí de reserva, seja por Arboleda, por Osório, né? O Sabino fez um jogo bizarro contra a Chapecoense. São Paulo, como um todo, fez um jogo muito ruim, mas o Sabino acho que foi o pior com sobras aí. Espero que ele fica, né, esquentando o banco de reservas no próximo sábado. Com a Arboleda fugiu, que abandonou o time, irmão, você já foi. O cara tá aí, já tá jogando, põe ele para jogar, não tem mais o que fazer, né? O centroavante Caleri ainda é dúvida por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo. Nesta quarta-feira, ele deu sequência ao tratamento com um trabalho individualizado, ainda sem participar das atividades com os companheiros. A tendência é que o atacante não esteja à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo, tá? Então, a tendência, tá? Não dá para descartar que ele vai para o jogo, mas a tendência e o provável é que ele não vá. Mas tem que aguardar, até porque tem mais um treino hoje, quinta-feira, tem mais um treino amanhã, sexta-feira, e aí sim o Dorival vai fechar a preparação, porém a tendência é que o Caleri não joga, tá bom? Vitor Sá, em recuperação de uma entorse no tornozelo direito, ele fez apenas aí uma parte, né, aí do treino com o restante do elenco e deu sequência ao tratamento com o departamento médico. Outra novidade do treino desta quarta-feira foi o atacante Luca, que correu no gramado do CT da Barra Funda pela primeira vez desde a fratura na mandíbula, né? Ele que teve aquele acidente, que todo mundo já sabe, machucou a mandíbula, eles que tomou não sei quantos pontos, né? Tipo assim, muitos pontos mesmo, né? Machucou o rosto. E ontem foi o primeiro treino aí, na verdade não foi nem o primeiro treino, né, cara? Foi aí a primeira vez que ele correu no gramado, desde então. Tá? Não é nem do treino, né? É correr no gramado. Né? O São Paulo, nesta quarta-feira, realizou um trabalho tático de 11 contra 11, né? 11 contra 11, né? 11 jogadores para cada lado, focado em movimentações ofensivas. O time também treinou bolas paradas, foram aí as atividades e as novidades, né? Sobre vários jogadores aí que estão se recuperando de lesão, né? Então tá aí, hoje, quinta-feira, tem mais um treino na Barra Funda com o São Paulo aí, dando sequência à preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Beleza, minha rapaziadinha? Vamos mudar de assunto aqui agora e o negócio é o seguinte, tem um jogador aí com a saída encaminhada do São Paulo, mais um negócio aí perto de ser fechado. Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo encaminhou o empréstimo do volante Hugo Leonardo, de 22 anos de idade, para o Mito Holy Rock, clube recém-promovido à primeira divisão do futebol japonês. O acordo é válido até janeiro de 2027 e não prevê opção de compra. Detalhe importante. O Hugo tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2028. Recuperado de uma lesão de LCA sofrida no final da Copinha de 2025, ele vinha treinando com o grupo, buscando recuperar o seu espaço. Então tá aí, já tinha algumas informações que o Hugo não fazia parte dos planos da comissão técnica para jogar agora, né? Então ele era um dos jogadores aí que iria buscar um novo clube para poder deixar o São Paulo. E tá aí, empréstimo encaminhado para o Mito Holy Rock. Rapaz, nunca tinha escutado o nome desse time na minha vida. É um time que acabou de subir, né, para a primeira divisão do futebol japonês. Então empréstimo até janeiro, tá? De 2027 e não tem aí uma opção de compra, né? Então ele vai lá, vai jogar, vai ter espaço, assim a gente espera, né? E depois volta aí ao São Paulo. Um empréstimo aí bem parecido com o do Negruti com o Atlético, né? A empréstimo até o final do ano e sem nenhuma opção de compra, né? Ele vai para lá, vai jogar, vai ser aproveitado, depois retorna aí ao São Paulo sem nenhuma opção ou obrigação de compra pelo Hugo, né? Então acho bom porque é um jogador que eu acho bem interessante, gosto bastante do Hugo. Infelizmente, quando ele estava começando a ter espaço ali, né? Começando a ter uma ascensão, ele infelizmente tem uma lesão muito grave, né? De LCA aí
na final da Copinha do ano passado, 2025. No comecinho do jogo ele se machuca. E eu lembro bem, cara, que nessa época aí, no comecinho do ano passado, o Zubeldia era o técnico e tava todo mundo, Rian Francisco, Lucas Ferreira, Matheus Alves, só que as informações que tinha que o jogador que o Zubeldia mais gostava e que ele mais entendia que estava pronto para integrar o time profissional era o Hugo, né? E ele realmente era um dos vários destaques daquele time, que foi campeão. A gente falava muito mais do Rian, que era o protagonista, do Lucas Ferreira, do Matheus Alves, mas o Hugo era um dos melhores jogadores que a gente tinha naquele time. O cara tem uma lesão muito grave, fica um ano fora, né? E infelizmente é um tipo de lesão que quebra, né, cara, a sequência aí do jogador, assim como aconteceu com o Rian. No caso do Rian, aconteceu no time principal, né? No treino do São Paulo. Foi assim quando o Crespo chegou, né? Eu lembro que até o Crespo colocou ele para jogar contra o Flamengo no Maracanã um pouquinho. Aí depois desse jogo, né, no treino da semana, ele se machuca, né? Então, assim, muito triste aí. Espero de verdade que ele consiga jogar bem lá, que ele consiga ter espaço, né, cara? Que ele consiga aí dar a volta por cima, porque talento ele tem, tá, cara? Um jogador muito bom. Eu, particularmente, gosto bastante aí do Hugo, tá? Eu gosto muito e torço muito para que ele consiga dar a volta por cima, porque é um cara que pode dar muitos frutos pro São Paulo, tanto esportivamente, tanto financeiramente, com a futura venda, com ele voltando a ter destaque, ter espaço aí no São Paulo, né? Então, é isso, torcer aí para o Hugo, né? Esperar também o negócio ser concretizado, porque segundo o Gabriel Sá está encaminhado, né? Então vamos aguardar aí mais novidades em relação a isso, beleza? Vamos falar agora do Claudinho. Todo mundo conhece o Claudinho, né? Que foi artilheiro lá na primeira temporada do Campeonato Brasileiro, quando o Luciano foi o artilheiro junto, né? Os dois jogaram demais, fizeram 18 gols naquela temporada. E o Claudinho, desde então, esteve em praticamente todas as janelas de transferências no radar do São Paulo. Ele foi para a equipe do Zenit, ficou durante muito tempo, hoje está no Al Saad, lá no mundo árabe, e de novo está no radar do São Paulo. O Claudinho, ele quase foi jogador do Palmeiras, ele quase foi jogador do Flamengo, ele já recebeu sondagens do Corinthians, do Atlético, do Cruzeiro, de muitas e muitas equipes e também do São Paulo, né? Agora, a mais recente, o São Paulo, nesta semana, consultou a situação do jogador procurando um meio-campista, uma proposta que seria por empréstimo. É uma negociação muito difícil, né? Se a gente for levar em consideração que o Palmeiras e o Flamengo não conseguiram contratar com todo o dinheiro que tem, imagina o São Paulo, um pobre coitado, né? O São Paulo poderia contratar se o jogador virasse e falasse assim, não, eu quero jogar no São Paulo e eu vou jogar de todo jeito. Aí seria uma outra situação, né? Mas chegar o São Paulo ali contando as moedinhas para contratar o Claudinho, enquanto nem Palmeiras e nem Flamengo conseguiram, aí fica muito difícil pra gente, né, rapaziada? Por isso, tem muitos torcedores falando nessa cortina aí de fumaça, né? Pra esquecer um pouquinho o protesto, pra esquecer mudança, pra esquecer a votação pra mudança do estatuto, pra esquecer o vexame do último final de semana, pra esquecer que estamos aí fora da Copa do Brasil, né? Então tem uma cortina de fumaça muito grande, né, pros torcedores são paulinos irem esquecendo, né? O Claudinho, mano, é um jogador que muda a patamar da equipe, né? Se ele chega no Flamengo, ele joga. Se ele chega no Palmeiras, ele joga. Se chegar no São Paulo, então, não preciso nem falar, né? O cara seria o dono ali do meio de campo, mudaria o patamar da nossa equipe e tudo mais. Mas todo jogador que muda a patamar de equipe não é tão barato e não é tão fácil você conseguir contratá-lo. Ainda mais na situação financeira a qual o São Paulo se encontra. Tá bom, rapaziada? Então, meu papel aqui, antes que vocês esqueçam, né, é apenas noticiar. Meu papel é trazer a notícia aí para vocês. Então, trago a notícia, dei minha opinião, que seria uma baita contratação, mas já sabendo de toda a dificuldade financeira. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre o Claudinho. Como eu falei no início do vídeo, né, o São Paulo está se preparando para o próximo final de semana apenas. A 3 pontos da zona do rebaixamento, nós teremos 2 confrontos importantíssimos contra o Boca Juniors, 2 gigantes do futebol sul-americano, passando por talvez um dos seus piores momentos, né? O Boca Juniors é uma equipe que dispensa comentários e apresentações, não é um time de Sul-Americana, assim como
São Paulo também não é uma equipe de Sul-Americana. Mas, já que o destino fez esse encontro, né, entre São Paulo e Boca Juniors, a gente tem que estar preparado. O Boca vem com uma equipe que não é das suas melhores da história, mas tem dois grandes jogadores que estão se destacando. O Paredes, né, jogador de final de Copa do Mundo, e o Merentiel, que hoje é um dos máximos goleadores do futebol sul-americano. Já o São Paulo vem com muitos e muitos problemas extra-campo, né? Então, rapaziada, a gente vai falar muito sobre essa Copa Sul-Americana, a gente vai falar muito sobre a sequência do Campeonato Brasileiro. Temos um São Paulo completamente largado às traças, debilitado nas cordas, qual a expressão aí que você preferir, né? E a gente vai falar muito sobre isso nesses próximos dias. Tinha noticiado e vou continuar noticiando que o São Paulo está atrás de 2 reforços ainda para esta semana, né? O São Paulo está na busca por 2 nomes para tranquilizar a torcida e, obviamente, para reforçar o elenco, para tentar dar uma resposta aí, né, para essa fase terrível. Então, quem sabe, nova energia, novos jogadores, novos nomes, não coloquem o São Paulo de novo aí na briga contra as principais equipes que enfrentaremos aí pela frente, tá bom? Né? Olha aí, rapaziada, probabilidade de rebaixamento segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Sempre tem esses estudos, essas probabilidades, né? E o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais colocou que a Chapecoense tem 98,1% de cair. Com todo respeito, a Chapecoense já caiu tem tempo, né, cara? Ganhou de São Paulo, lá que vai sonhar, já caiu tem tempo. O Vasco tem 66,4%, o Remo tem 59,2%, né, chance de cair, o Inter tem 41,7% de cair, Mirassol 36,5% de cair, Grêmio 33% de cair, Santos 30% de cair, São Paulo 17,6% de cair, Vitória 11%, né, de chance de cair, Botafogo 2%, né, aí, Corinthians 1,8% e Coritiba 0,67%. As probabilidades, né? Aí, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Olha, eu vou te falar, rapaziada. Sim, para mim a Chape já caiu. O Vasco também. Não é que o Vasco já caiu, mas eu acho que o Vasco não vai se safar. Então, eu acho que é Chapecoense, Vasco, Remo e mais um. Aí eu acho que esse outro aí vai ser um time grande, ou Inter, ou Grêmio, ou Santos, tá? Eu acho que vai 2 times grandes, tá? Vasco e mais um, Remo e Chape. Eu acho que vai ser assim que vai terminar o Brasileirão. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Além do Bakayoko, o El Shaarawy também foi oferecido ao São Paulo, tá? Aquele que era do Milan, que depois passou por outros clubes, que era uma promessa lá da Itália e nunca vingou da maneira que se esperava. Ele também foi oferecido, ele também está livre no mercado, também foi oferecido a outros clubes brasileiros, como o próprio Corinthians, foi oferecido também ao Grêmio e Botafogo. Então, assim, só para vocês entenderem, né? O mercado é assim, às vezes vazam nomes que são oferecidos, mas são nomes que todo mundo olha assim como absurdos e fala, cara, não vou nem dar seguimento, até no São Paulo. Chega o nome, eu vou dar um exemplo, tá? Vou só dar um exemplo de um empresário que vocês conhecem pelo São Paulo. Digamos, eu estou só dando o exemplo, tá? Chega o Bertolucci, chega e fala, tudo bem, Rafinha? Cara, eu tava aqui dando uma olhada, sabe o nome que vocês estão buscando atacante? Pô, estamos. Legal, eu tenho aqui o El Shaarawy. O que você acha? Ele tá pedindo tanto por mês, ele aceita o contrato X, Y. O que você acha? Aí o Rafinha, é o Shaarawy? Onde ele tava? Ele tava aqui. Não me interessa não, quero um nome mais barato. Esses valores aí são inviáveis. Ou senão, não, beleza, vou ver aqui e tal, e a gente conversa. E nem retorna, ou até às vezes passa por scout, né? Porque o Rafinha tem várias demandas para fazer. Então, às vezes, ele não vai parar e vai começar a ver scout de jogador. Ele manda pro scout, o scout devolve um relatório, ele olha, não compensa, deixa para lá, não vamos vingar, não quero não. Arboleda e Victor Sá podem reforçar o time contra o Bragantino. No treinamento de terça-feira, eles foram programados, fizeram parte dos treinamentos. Existe uma expectativa de, nesta quarta ou na quinta-feira, eles já começarem a trabalhar com o grupo, na sexta-feira também, e aí no sábado estarem pelo menos no banco de reservas e disponíveis para o técnico Dorival Júnior. Então seriam 2 reforços garantidos, ao lado também de Rafael Tolói. Tolói já tinha trabalhado bem na semana passada, trabalhou todas as sessões de treinamento, só que a alegação da comissão técnica foi que por uma questão técnica ele ficou, aliás,
A alegação do São Paulo foi de que para ele continuar um recondicionamento físico. A informação que eu tenho foi por opção técnica. E aí por isso que ele não viajou para Chapecó. Mas os 3 jogadores estariam disponíveis. O Tolói é certeza, o Arboleda e o Victor Sá, a gente pode colocar ali 80% de chances de realmente estarem disponíveis para esse confronto contra o Bragantino no sábado, tá? O Igor Felisberto volta, ele também perdeu jogos do Sub-20, porque ele estava com uma pequena lesão muscular, já está curado, já está 100% também, se tornará a opção provavelmente para o Sub-20. O Igor Felisberto é um jogador que tem treinado nos profissionais e voltado para jogar jogos da base. Então a expectativa é dele voltar, jogar esses jogos da base e continuar treinando na Barra Funda. Acho que bem difícil dele ter chances, mesmo com o Aurélio Buta quebrando a bola lá contra o Bolívar. Bobadilha e Lucas Moura já fizeram corridas no gramado. Atenção para o Bobadilha, porque essa corrida no gramado é um passo importante meio às dores no joelho, porque se ele tem dores no joelho, ele fatalmente ele não consegue correr. Então, essa corrida nele no gramado é uma pequena evolução dessas dores no joelho. Ele até trabalhou, fez essa corrida com uma faixa ali no joelho, ele tem sido observado com mais detalhes pelo departamento médico, ainda sem previsão para um retorno. E o Caleri já começou o tratamento no tornozelo. O São Paulo vai testar, vai ver a viabilidade do Caleri na quinta ir para o campo. Se ele não conseguir ir para o campo na quinta, é bem difícil que só um treinamento na sexta o faça ir para o jogo contra o Bragantino. Então o Caleri hoje ele é colocado como dúvida para essa partida de luvas. E o São Paulo está à procura de clubes interessados em Enzo Dias. O tricolor só não dispensou o lateral esquerdo argentino porque teria de arcar com todos os custos do jogador até o fim do vínculo. Enzo, que queimou seu filme no São Paulo depois de, durante o período da Copa do Mundo, procurar a justiça para cobrar uma dívida que o tricolor tem para com ele e também seus representantes. A conversa foi mais ou menos essa: tá bom, você quer ir para a justiça para cobrar o dinheiro do São Paulo, beleza, a gente vai pagar, mas você não joga mais pelo tricolor. Foi também por isso que o São Paulo fechou nos últimos dias a contratação de Iago. Nesse momento, o Iago, o Wendel e o Nicolas vão disputar a condição de titular da lateral esquerda. O Enzo nem treina com o restante do elenco. O grande problema é que não existiram clubes interessados no jogador. Só para completar o noticiário do São Paulo, registrar que grupos da situação são 5. Decidiram e prometeram votar contra a reforma no estatuto. Ao que parece, a pressão das torcidas organizadas para a votação que acontece nessa quarta-feira fez efeito e está descartado o apoio do grupo da situação na causa defendida por Arrim Assis, o presidente do São Paulo, cada vez mais enfraquecido no comando do